eu quero já trazer a palavra do Senhor. Eu quero que você abra a sua Bíblia em João 15. Hoje vamos falar sobre enraizados. O que é ser uma pessoa enraizada, amém? Vamos lá. João 15, versículo 5, a palavra diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, ministra o nosso coração, fala conosco, Pai, nesta noite. Queremos ouvir a Tua voz, que possamos sair daqui, Senhor, com as nossas raízes firmadas em Ti, em tudo aquilo que o Senhor tem para fazer em nossas vidas. Nós queremos nos preparar, Senhor. Queremos viver, Pai, a plenitude da Tua vontade. Por isso, tira agora todo o cansaço, toda a sonolência, toda a dispersão da nossa mente, Senhor, e que nós possamos agora ouvir a Tua voz e essa Tua palavra dê frutos em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Irmãos, você leu aí a instrução de Jesus. Jesus, antes, de ser crucificado, ele se reuniu com os discípulos e fez essa ministração de João 15, que é uma ministração maravilhosa. Capítulo 16, Jesus intercede já por nós ali no Getsemane e ora pela igreja, pelos seus discípulos, e isso foi tremendo. E Jesus fala que ele é a videira, e nós somos ramos dessa videira. E ele fala que ele nos chamou para darmos frutos, e frutos que permaneçam, Mas nós precisamos antes permanecer ligados à videira. Esse negócio de ministério, que eu não tenho pastor, que eu não tenho igreja, irmãos, está fora da palavra. Amém? Por quê? Porque nós precisamos ter onde nos alimentar. Precisamos estarmos ligados como corpo de Cristo. Amém? E o Senhor nos dá essa dica e fala: se vocês permanecerem em mim e eu permanecer em vocês, vocês vão dar frutos, frutos que permanecem também, e tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei. O Senhor fará por vocês. Amém? Então é um segredo espiritual de resposta de oração. É um segredo espiritual daquele que permanece em Deus. Ter resposta de Deus. Amém? Então que você aprenda hoje isso. Agora, dar frutos é o resultado. Jesus, ele disse, muitos frutos. Olha lá, volta lá no primeiro versículo. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará, diga, muito fruto. Irmão, não é um frutinho. Não é qualquer coisinha. Fiz isso para Deus, aleluia, amém. Olha, quando eu fiz foi uma bênção. Quem já fez alguma coisa aqui para Deus? Pode falar, eu fiz alguma coisa para a obra, para o reino de Deus. Todo mundo já fez algo. Que bênção! Só que ele fala, muito fruto. Nós não podemos deixar de dar fruto. A gente brincou com relação à planta, que havia uma planta seca na frente da igreja. E eu falei, meu Deus, a pessoa chega na igreja e vê uma planta seca. Jesus viu a figueira seca e Jesus falou o quê? Pega lá um figo para mim. Jesus, não tem figo. Ué, como não tem figo? Não era época de dar figo. Mas Jesus ordenou, peguem um fruto para mim. E aquela figueira não tinha fruto. Jesus fez o quê? Amaldiçoou aquela figueira. E secou a figueira. Eu falei, a pessoa chega na igreja, vê uma árvore seca, fala, meu Deus, está amaldiçoado, Mas não, nós... graças a Deus que existem plantas artificiais para lugares fechados, irmãos? E nós estamos num lugar fechado, não tem uma planta que sobreviva aqui, amém? Somente lá fora, o jardim lindo que a igreja tem, amém? Agora,
A figueira, a árvore, ela precisa dar fruto. Não dá para você chegar numa macieira e achar uma maçã. Dá? Ou você vê, na época que ela dá frutos, ela dá muitos frutos. Então, Deus quer que você dê muito fruto. Não é um fruto, não é uma vez, não é numa época. Ah, bispa, mas eu já fiz tanto para Deus. Diga assim, Deus faz muito mais pela minha vida do que eu faço por Ele. Amém, irmãos? Então, esse negócio de que eu já servi muito, já fiz muito, menos, né? A gente precisa fazer mais. Todos nós precisamos fazer mais. Então, Jesus, ele disse, muito fruto. Mas ele ainda continuou. Vocês vão dar frutos, mas não é só muito fruto, mas fruto que permaneça. Irmão, não é um período. Não é, quando eu tinha 18 anos. Quando eu tinha 18 anos, meu Deus do céu, ninguém me segurava. Eu fazia tudo dentro da igreja. Tudo que você pode imaginar, eu já fiz dentro da igreja. Na hora de lavar a igreja, a gente punha sabão na igreja inteira e saía escorregando. Quem viveu isso comigo aqui? Tem algumas pessoas que já viveram, né? Robson, Juliana, e no final vamos comer esfirra, né? Depois que a gente limpava a igreja, a gente comia esfirra. E eu estou te falando de um lugar para 1000 pessoas. A gente lavando a igreja na maior alegria. Às vezes de madrugada, irmãos. Para o culto domingo de manhã, a igreja está limpa e bonita. E já fizemos muitas outras coisas, só que ficou lá atrás esse fruto. Eu como esse fruto hoje? Eu não como. Esse fruto ficou lá atrás. Então o Senhor, ele fala, fruto que permaneça na nossa vida. Muitas vezes nós começamos a nossa caminhada desejando dar muitos frutos ao Senhor. Só que tem épocas que nós parecemos uma árvore seca. Amém? Só que, bispa, qual é o problema disso? E eu coloquei aqui, tem gente querendo dar frutos sem ter raiz. Irmão, eu falei de uma planta artificial, ela não tem raiz. Por isso ela é artificial. Amém? Algo com raiz é diferente. O fruto permanece, os muitos frutos vêm, mas quando há uma raiz. E essa raiz, nós precisamos entender que você olha uma árvore e você vê o tamanho dessa árvore, a raiz, ela é infinitamente maior embaixo da terra do que é aquela árvore. Eu até fiz uma pesquisa aqui, e eu vou ler para vocês, que diz sobre o cedro. O cedro é uma madeira muito, era comercializada, né, no Líbano, e a Bíblia cita muito sobre o cedro. E eu fui pesquisar. E diz o seguinte, que o crescimento do cedro é lento e constante. Nos primeiros 3 anos de vida, a raiz cresce até 1,5 metros de profundidade, enquanto a planta tem cerca de 5 centímetros. Olha só que interessante. Isso quer dizer que em 3 anos a planta visivelmente está minúscula, mas as suas raízes estão 1000 vezes maiores do que a planta em si. Olha só. A raiz cresce mais do que a planta. E o tempo do crescimento nosso, ele é constante, ele não termina, ele vai até Jesus voltar e chamar a sua igreja, amém? Agora, a raiz, ela é profunda, a raiz precisa ser profunda, com um tempo menor. Você está entendendo o que Deus está querendo te falar? Às vezes você está querendo dar muito fruto, muitos resultados, muitas bênçãos, muitas coisas Deus fazer. Só que a raiz não é profunda. Você não aguenta o baque, irmão. Olha para o irmão que está do seu lado e pergunta para ele assim, desceu para o play, fala para ele. É para brincar. É ou não é? Se desceu para o play é para brincar. Se é para ser crente, irmão, vamos ser crente de verdade.
Esse negócio de que hoje eu sou crente, amanhã eu não sou, é gente sem raiz. Sabe aquela plantinha que nasce no meio do cimento ali? Sabe, né? Às vezes fica na calçada e tal. O que acontece com essa plantinha? Você vem com a mão, irmão, e puxa. Agora vai tirar a raiz de uma árvore plantada há 3 anos e ver onde que está essa raiz. O bispo sempre conta que ali onde nós moramos tinha um abacateiro. E eles tiveram que quebrar o quintal inteiro até a rua para tirar a raiz do abacateiro. Porque a raiz era enorme. E o abacateiro era onde é a minha casa hoje. E tiveram que arrancar, né? Até a rua. Sabe qual é o problema? Você quer dar frutos, mas você não quer ter raiz. Você quer dar frutos, mas você não quer ser repreendido. Você quer dar frutos, mas você não quer pagar o preço do crescimento. Nós temos que pagar o preço do crescimento. E eu estava lendo sobre o crescimento. E a palavra do Senhor nos diz que Davi, ele foi ungido por Samuel. Ele tinha ali aproximadamente 13, 14 anos, né? E ele demorou para sentar no trono. Ele tinha 30 anos. Irmãos, 17 anos aproximadamente se passaram para que Davi começasse a governar. O Ministério Mais está fazendo 17 anos esse ano. Então chegou a hora de eu e você governarmos, amém? Mas para isso houve um processo de Deus. Para isso a raiz foi se aprofundando. Qual é a profundidade que nós temos tido com o nosso Deus? Você vê uma planta de 5 centímetros, mas a raiz dela está enorme. Nós não... Eu estou querendo falar rápido, né? Porque eu falo muito lento, né? Então eu gosto de dar uma acelerada de vez em quando. Mas o que eu ia falar é o seguinte: nós vemos a planta desse tamanhozinho, mas a raiz dela é muito profunda. Irmão, João disse: convém que ele cresça e eu... A tua aparência não precisa ser grande. Você está entendendo? A tua raiz precisa ser grande. O teu tempo com Deus precisa ser grande. Os teus pensamentos voltados para as coisas de Deus, para o reino de Deus, para o que Deus quer te usar, que precisa ser profundo. Que precisa ter ali a força, amém? E nós precisamos viver isso nesse tempo em nome de Jesus. Raízes nos fazem permanecer. Algo com raiz, pode vir a tempestade que for, não vai arrancar. Né? Eu lembro uma época que nós passamos uma situação muito difícil na igreja, e que eu já contei isso aqui. Uma pastora veio de roupão dentro da igreja. Olha isso, meu sonho, né? Vir de pijama para a igreja, meu sonho, adoro pijama, irmãos. Aí, ela veio de roupão, toda descabelada, bispo. Deus falou comigo. Ela estava na casa dela, não era da Mais, tá, irmãos? E ela estava na casa dela, teve uma visão com o Ministério Mais, que vinha uma tempestade. E era uma árvore. E a árvore se encurvava até o chão. E quando ela levantava, poucos frutos sobravam nessa árvore. E ela falou: bispo, eu não sei o que você está passando. E isso já tinha acontecido. Naquela semana tinha acontecido. A árvore tinha sido chacoalhada. E ela falou: Deus manda te dizer para você perseverar, para você continuar, porque você tem raiz profunda com Deus. Ah, irmãos, se nós estávamos chorando, cabisbaixos, depois desta palavra de Deus, e ela falou: você precisa de muita força, porque sobraram alguns frutos, é ou não é? É, sobraram. Então fortaleça esses frutos, porque eles vão dar mais frutos. E essa árvore, quando ela se levantou, ela já estava cheia de frutos novamente. E a palavra se cumpriu cabalmente.
Amém? Porque quando Deus fala, ele cumpre o que ele fala. Agora, a raiz precisava ser profunda. Porque senão, não ia acontecer. Amém? Senão, o Ministério Mais não existiria. Nós não estaríamos aqui. Eu quero te perguntar qual tem sido a sua profundidade, a sua raiz. O que tem tirado a tua paz? Tem gente que perde a paz, irmãos, por causa disso aqui. Por causa de nada. Por causa de uma coisinha. Pronto, o seu dia já foi o pior dia do mundo. Eu lembro que quando eu levava meus filhos, minha prima, uma vez, nós levamos ela no Play Center. Eu e o bispo. A gente queria ir no Play Center para dar uns beijos, né, irmãos? E namorava, né? E a minha mãe, leva a Ana Cláudia. Meu Deus, levar a Ana Cláudia. Tinha que levar uma velinha junto, né? E levamos a vela, né? A Ana Cláudia. A Ana Cláudia devia ter uns 8 anos. Levamos no Play Center. Quando voltamos, ela falou, hoje foi o dia mais feliz da minha vida. Né? E, meu Deus, chorou naquele barco viking. Eu dando risada e ela chorando, quase morrendo do coração, né? E eu dando risada dela, né? Mas ela foi o dia mais feliz da vida dela. Você já ouviu isso de alguma criança? Hoje foi o dia mais feliz da minha vida. Ou até você já falou isso quando criança, né? Dias maravilhosos, dias que nós nos divertimos muito, sempre nós falamos isso, quando crianças. Agora, depois que nós crescemos, meu Deus, qualquer coisa pode ser para tirar a tua paz. Qualquer coisinha destrói o seu dia. Irmão, você não pode deixar. A tua raiz no Senhor, ela precisa ser mais profunda, amém? Para nós permanecermos no dia mau. A palavra fala que a casa, quando ela é edificada sobre a rocha, vem a tempestade, vem o dia mau, vem a tormenta, mas a casa permanece de pé. Por que ela permanece de pé? Porque as paredes dela são fortes. Porque a porta dela é forte, porque a fundação dela é forte. Pessoal que trabalha com construção, sabe que a fundação da casa determina o tamanho que vai ser a casa. Olha, eu sabendo tudo aqui, né, irmãos? Né? Que me corrijam se eu estiver errada. Mas, dependendo da fundação da casa, você não consegue fazer um sobrado. Você não consegue fazer 3 andares, 4 andares, um prédio. A fundação tem que ser maior. Então, Deus está nos ensinando o quê? Para dar frutos, a raiz de vocês precisa ser mais profunda. A nossa raiz precisa ser mais profunda. Raízes são profundas e invisíveis. Sabe, entra no quarto, fecha a porta, e é lá que o Senhor vai te recompensar? É no secreto. Não precisa ficar todo mundo sabendo. Amém? É esse momento que faz a diferença. É nesse momento que você mostra o Deus que você serve. As raízes precisam ser mais profundas e invisíveis. Não precisa todo mundo saber quantas horas você ora. Se você ora, o que precisa é você cavar mais, é você cultivar mais para que essa raiz seja mais profunda, amém? As raízes alimentam a árvore. Lá no Salmo 1 fala que bem-aventurado é o homem que anda, né, segundo o Senhor e tal, que ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, o qual dá o seu fruto na estação certa, as suas folhas não murcham e tudo o que ele faz prospera. Mas ele está plantado junto à água. Irmão, fala a verdade, você fica 3 cultos sem vir na igreja, você parece uma secura só. Já não tem mais fé. É ou não é? Quem confessa aqui fala, olha, misericórdia, bispo, é assim mesmo. Né? Vamos ser sinceros com Deus. A gente fica, né, já desanimado. Aí já começa a olhar os problemas.
Meu Deus, você está plantado junto a ribeiros de água. A palavra fala que do limiar do templo, claro, né? No céu, descem águas vivas do Senhor sobre as nossas vidas. Então você não pode se sentir uma terra seca, meu irmão. Se a terra seca, a raiz é danificada. Acabou, não tem. Amém? Vai apodrecendo. O relacionamento com Deus já não é mais aquele relacionamento de intimidade. Sabe quando você fica com dedos para conversar com alguém que mora junto com você? Porque houve uma briga e tal, e aí você... Eu sou assim, irmãos. Eu passo assim. Na Paula, tem janta? Olha... fogão. Olha aí o fogão aí, ó. Tem janta aí, ó. A gente não fica assim às vezes? Né? Família? É ou não é? Ou é só na minha casa que acontecem essas coisas? Olha o bico. Minha mãe falava, nossa, sua tromba vai bater lá na porta. Quando era criança. Ouvia muito isso, porque eu era muito bicuda. Muito bicuda. Sempre fui, né? Agora eu dou uma segurada, né, irmãos? Agora ainda dou, né? Dou uma segurada, né, gêmeos? Né? Mas, às vezes, irmãos, eu estou poucas palavras. É ou não é? Poucas ideias, não é assim que fala? Poucas ideias eu estou, né? Aí o Rafael vem, mãe, você está bem? Tô. O bispo vem, você está bem? Tô. Por que você não está falando nada? Porque eu não quero falar. Né? Poucas ideias. Estou ouvindo mais, falando menos. Né? Mas não é, irmãos, às vezes a gente está bicudo. E aí, quando volta a conversar? Ontem rolou uma DR entre as gêmeas. DR entre as gêmeas. É difícil rolar, mas ontem rolou. Aí a Mariana deu uma mancada lá, né? Acusou a Isabela de ter pego uma coisa na geladeira, sei lá onde. E aí, não sei o quê. Aí a Isabela ficou toda cabisbaixa, estava doentinha lá, sentada. Aí a Mariana foi... Você fica em paz comigo? Estava gripada, né? Aí ela estava com uma cara assim, aí chegou... Vocês não estão pregando, fica quieta aí as duas. Né? Aí chegou... Você fica de bem comigo, irmã? Me perdoa, irmã? Aí, não, pronto, aí já ficaram de bem, né? Porque a gente não deixa também, né, irmãos, o sol se pôr sobre a nossa ira, né? A gente resolve as coisas que tem que resolver. Esse negócio de ficar uma semana sem se falar, isso aí faz muito tempo, isso aí não existe. Amém? Por quê? Porque a raiz é profunda. A gente tem intimidade para resolver os nossos problemas. Que negócio é esse? Fica uma semana sem conversar? Não, irmão, está repreendido. Amém? Somos adultos. Aqui eu creio que a maioria é adulto. Amém? E nós precisamos amadurecer. Porque temos intimidade. Então, com Deus é a mesma coisa. Deus não me deu aquela bênção. Magoei. Né? Vou ficar, não vou na igreja. Não vou não. Eu assisto a live. Agora a live é um escape, né, irmãos? Escape para não vir na igreja. Não. Então, o que você tem que entender? Sua intimidade com Deus não pode ser rompida. A sua aliança com Deus, a sua raiz não pode ser danificada. E é engraçado que a palavra fala que aquele que saiu, aquele que se desviou, ele ainda pode ser enxertado na videira. Olha como Deus é maravilhoso, irmãos. Né? Ai, bispo, mas sabe qual é o problema? Eu não sou igual você que se converteu e nunca mais se desviou. Eu já me desviei várias vezes. Irmão, você pode ser enxertado. Sabe, orquídea. Orquídea, coisa mais linda. Não, não é? É enxertada ali, ó. Vai se alimentando da árvore. A orquídea mesmo, ela não tem. Ela só tem a raiz. Ela não tem... você não coloca a orquídea numa terra. Você coloca ela enxertada na árvore. E ela se alimenta daquela árvore ali. Olha que interessante isso. Então, eu não sei cuidar de orquídea, tá, irmãos? Eu preciso aprender. Mas, o que é interessante? É que o Senhor nos ama. E Ele quer você enxertado na videira. Ele quer que você dê frutos. Ele quer que você esteja ali com Ele.
Irmão, não perca isso com Deus. Por pior que sejam as situações. Amém? Que você se alimente do Senhor. Se alimente da raiz. Todas as vezes que você abrir a palavra de Deus, peça ao Espírito Santo para falar com você. Porque Ele vai falar com você. Amém? Todas as vezes que você for orar, não deixe de orar, porque eu não ouvi nada de Deus. Continue orando. Continue, permaneça. Não, mas já deu o horário, já, bispa, não vou. Não, continue, irmão. Vá além do seu horário, até Deus falar. Até você ser alimentado pela palavra de Deus, amém? Em nome de Jesus. Raízes nos alimentam. Raízes são sustento na hora das tempestades da vida. As raízes nos sustentam. Amém? Lá em Marcos 8, capítulo 5. Marcos 8, no capítulo 5. A palavra diz assim, sobre a parábola do semeador, né? Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia nenhuma terra. E logo brotou, porque a terra não era profunda. Versículo 6. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Versículo 16. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso. Jesus explicando a parábola. Ouvem a palavra e logo recebem com alegria. Quem pode dar um glória a Deus aqui? Quando... Oh, glória! Recebemos com alegria. Versículo 17. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Irmãos, a semente é a palavra de Deus. Nós somos a terra. E nós somos ali a árvore, né? Aquele que vai regando a semente é o Espírito Santo de Deus, é a palavra de Deus. Que vai regando e fazendo com que nós criemos raízes e nos ergamos. Só que ele fala aqui que às vezes a semente cai numa terra pedregosa. Então, tá cheio de pedra. Vai ter raiz? Não vai. O que é isso? Tribulações, situações que todos nós passamos. Olha para quem está do seu lado e fala para ele assim, você passa por tribulação, irmão? Então dá um glória a Deus. Eu também passo. Todo mundo passa, irmão. Todo mundo tem os mesmos problemas. Porque o diabo é diabo desde a criação do mundo. Ele tenta o homem nas mesmas coisas, irmãos. Só você parar para pensar. Ele sempre vai querer te desestabilizar, te tirar da presença de Deus, da mesma forma. E você tem que estar atento. Amém? E tapar a brecha. Não, eu não aceito isso sobre a minha vida, eu não quero. Eu vou viver a palavra do Senhor. Não interessa a maldição hereditária ou o que falaram. O que interessa é que eu vou viver a palavra do Senhor. Então ele diz aqui que quando a terra tem pedra, não consegue. Não consegue ter raiz. E aí não consegue dar fruto. Logo, comecei bem. Aleluia. Daqui a pouco está assim. Que dia que é hoje? Quinta? Nossa, hoje estou com dor de cabeça. A pessoa nem está com dor de cabeça. Mas já está falando que está para não vir na igreja. Ao invés de vir na igreja para ser curado, né, irmãos? Antigamente a gente vinha doente para ser curado, né? Não ficava doente em casa para não receber nada. Então a gente precisa abrir o nosso coração, amém? E entender isso, que o Senhor nos quer dando frutos, só que o fruto só vai aparecer se a raiz estiver profunda. Só se a sua raiz for profunda. E eu quero te desafiar a aprofundar a tua raiz. A ter mais momentos de intimidade com o Senhor. Irmãos, eu sempre falo que o corpo de Cristo é um grande treinamento para o céu, amém? É um treinamento, irmão. Porque é aquele negócio, a gente consegue ficar 4 dias no acampamento. Passou disso, não dá mais, irmão. É ou não é? Porque é difícil conviver. Você acha ruim a sua família?
Vai para o acampamento. Passou 4 dias, você quer vir embora, irmão. Você quer ir para o céu, é claro, você quer ir para o céu. Que aí o irmão vai ser transformado, e nós também, né? Mas é aquele negócio, é um treinamento para que nós vivamos a eternidade com o Senhor. Às vezes você está tão preocupado com os problemas que você está passando, que você está esquecendo que você tem a eternidade com o Senhor. Sabe? Semear na terra espiritual, onde a traça e a ferrugem não vão consumir, irmão. Não é coisa, não são conquistas dessa terra, são conquistas espirituais. E eu quero orar com você agora, e eu quero clamar com você, porque eu creio no avivamento do Senhor, eu creio na honra do Senhor, e eu creio que, olha, o tempo de Davi se preparar, já foi, 17 anos. Agora a gente precisa reinar. Então assim, ai, bispo, esse problema me acompanha desde que eu me converti. Irmão, está na hora de arrancar essa erva daninha e começar a crescer para a glória de Deus. Amém? Que você comece a partir de hoje. Senhor, eu quero dar frutos, eu quero dar frutos. Mas como que está a minha raiz? Às vezes nós estamos sendo pegos, irmãos, em provas que não era mais para a gente ser. Sabe, aquela prova de, sei lá, primeira série. Você está sendo pego nessa prova. Do S, dos 2 S, do C cedilha. Coisa que você aprendeu lá atrás. Só que por que eu não sei agora? Porque eu não leio mais nada. Eu só vejo televisão. Só assisto série. Se eu assisto é sem legenda. Para não ver as palavras. E o meu cérebro já não está mais preocupado se é com S, se é com 2 S. Agora eu mando áudio, não preciso mais escrever. Você está entendendo? E a gente vai sendo reprovado. O que eu quero dizer é que na nossa fé, já teve bênçãos que você já viveu. Já teve situações que você já superou, irmão. Não dá para agora acontecer de novo e você sucumbir. E você esquecer de quem é o teu Deus. Que o teu Deus está vivo. Que o teu Deus está presente. Que Ele ouve a oração. Que Ele trabalha por aqueles que nele esperam. Não dá mais para você se esquecer disso. Amém? Há uma palavra que diz que o Senhor, quando Ele fala 2 vezes, Ele tem pressa em fazer. Só que será que a gente está ouvindo, irmão, quando Deus fala? Ou será que a gente está se esquecendo muito rapidamente das palavras do Senhor? Será que a semente, ao invés de penetrar na terra, ao invés de penetrar no nosso coração, ela está sendo tão rasa, que Deus está tendo que colocar de novo a semente, porque a gente não tem raiz. Então Deus tem que falar 500.000 vezes a mesma coisa, porque a gente não está ouvindo. Eu quero que você fique de pé no seu lugar.